Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso do mudo, começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que nos olha e se compadece de nós. Como é importante nós termos esta certeza no coração. Que Jesus, que é Deus, nosso Senhor, Salvador, e é também aquele que nos criou. E é aquele que virá um dia a nos julgar. Ele nos olha e compadece de cada um de nós. É esse olhar que nós encontramos quando olhamos para aquele que nos vê. E somente isso já é capaz de curar muita coisa em nossa vida. Porque muitas vezes, infelizmente, temos a impressão ou aprendemos isso, de que Deus nos olha com um olhar de julgamento. Ou mesmo com um olhar de tristeza, de decepção. E Jesus nos ensina. Definitivamente não é assim. A gente lia: vinde a mim no domingo, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Hoje, nós temos Ele olhando para cada um de nós e percebe a mesma coisa. Que nós precisamos ser cuidados, que o homem sem Deus para cuidar, ele acaba enfraquecido, abatido, desanimado. E é Ele que veio para nos curar deste mal. Por isso, voltemos o olhar para o Senhor. Mas não tenhamos medo de olhar para Jesus
de deixarmos ser olhados por Ele, indiferente aqui do nosso mérito ou falta de mérito, porque é bem verdade que todos nós somos nada se quisermos nos comparar a Deus. Mas é Ele, como Senhor de tudo, que se dá para cada um de nós. Ele tem poder para isso. Não são nossos méritos. Ele se dá gratuitamente porque nos ama. Por isso, deixemos esse olhar de Jesus tocar-nos, se possível, todos os dias. Além disso, a palavra também vai nos dizer da importância do serviço. Como nós, como comunidades, precisamos do trabalho, dos talentos, dos dons que Deus distribuiu. Quando a gente vê essa frase de Jesus, e isso é rezado até hoje, a messe é grande, poucos são os trabalhadores, e a gente pede a Deus para enviar mais trabalhadores. Aqui há um convite muito especial para rezarmos pelo clero, pelos seminaristas, pelas vocações religiosas, mas também é um chamado a cada um de nós. Deus, Ele distribuiu seus dons. E esses dons também são um convite dele mesmo para que nós possamos entregar a serviço do irmão, serviço da comunidade em que vivemos. Todas, ou a imensa maioria, precisa de gente para executar os trabalhos das diversas pastorais, trabalho da evangelização. E o que nós temos efetivamente feito? Como anda nosso sim aos chamados de Deus para cada um de nós? Que à luz desta palavra de hoje, nós também possamos deixar essa porta aberta para o Senhor. Porque se ainda não ocorreu o seu chamado, não se preocupe, vai vir, que Deus nos chama. Deus nos chama a estarmos com Ele e Ele mesmo nos capacita a executarmos a obra que Ele chamou, porque a obra é dele. Nós somos instrumentos. Mas, para isso, precisamos deixar esse caminho aberto, deixar essa possibilidade ser viável para que a gente também se coloque a serviço. Por isso, peçamos a Deus a graça de termos a coragem de dizer o nosso sim. Primeiro a Ele, consequência desse sim a Ele, o sim também ao serviço ao irmão. Esse serviço na comunidade que você vive, na paróquia e no ambiente que Deus chamou cada um de nós a estar, de certa forma, a influenciar com seus dons, com seu amor, com a sua palavra. Querido Jesus, também queremos te pedir, de modo
especial, pelas vocações e pelos chamados que o Senhor coloca no meio dos seus filhos que se entregam a Ti. A gente lembra aqui da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, da vocação ao matrimônio, serviços que são distribuição gratuita do seu amor por meio da vida daqueles que o assumem. Que o Senhor dê a graça de cada vocacionado cumprir bem a sua missão à luz daquilo que o Senhor nos convida e nos ensina a viver. Para isso, para bem lhe servimos, somos cientes da nossa grande necessidade de Ti. Por isso, mais uma vez suplicamos, fica conosco, Senhor. Fica conosco e dai-nos a graça de sermos homens e mulheres santos e santas, cheios, cheias do Teu Santo Espírito. Amém.